Ao iniciarmos o primeiro vídeo, fizemos menção a um pensamento corrente entre alguns autores, significado a partir da palavra acontecimento. A implicação desse pensamento é certa esperança que, do estado atual de arranjos, os quais se apresentariam a nós como inelutáveis e necessários, trágicos, houvesse algo que pudesse emergir do nada e que nos levasse a um outro possível impensável por ora, deste que, hoje, nada podemos dizer. Certa virada messiânica. As estratégias de salvação são as mais variadas e ainda reclamam a nós que a evocamos uma melhor elucidação. O que se há de destacar nesse momento é que do nada aconteça. No mesmo vídeo, contudo, sobre o eco do acontecimento, terminamos com Nietzsche, lembrando certa incitação a uma posição de indagação contínua. Segundo esta postura, caberia a nós, sempre que diante de um texto, arte em geral, de fatos correntes, questioná-los. Lembramos também que Nietzsche é considerado o pensador do niilismo, o qual, anunciando tal momento mítico, marcou mais profundamente o século XX, segundo nossa interpretação, cuja reverberação se faz banalizada no século XXI. Haveremos de lembrar que niilismo advém da palavra latina nihil, cuja tradução corrente é nada. Portanto, o niilismo é um movimento que tem como fundamento último o nada, nihilização do mundo, nadificação das relações ecológicas. O assunto foi feito por ele e se tornou hoje o espírito do século XXI, como o entendemos, perpassando a política, a economia, a ciência, a cultura e a religião, exigindo esforço intelectual de filósofos, sociólogos, historiadores, literatos, economistas, teólogos e de pessoas como eu. Este pensador deixou rastros não apenas na sociologia de Max Weber e, pelo pouco que sei, de Durkheim e Giddens, e desconfio de que tenha exercido influência sobre outros tantos, cujos trabalhos não estudei. Também há seus rastros na psicanálise de Freud e de Lacan. No campo da teologia, seu sotaque se percebe na teologia da morte de Deus, mas não apenas nesta, enquanto sibila em outras tantas, como exemplo na teologia neopentecostal e na progressista, que, longe de serem antagonistas, participam do mesmo jogo beligerante. Há de se salientar todo um movimento em torno do que se convencionou chamar de pós-modernidade e pensadores emblemáticos como Vátimo, Baudrillard, Lipovetsky, Lyotard, etc. Assim como de pós-estruturalistas como Foucault, Derrida, Deleuze e Guattari, Jacobson, etc. De filósofos do pragmatismo estadunidense como Richard Hort e tantos outros. Cabe citação aos que a estes movimentos antecederam, como Heidegger e Cioran, e os que os analisaram, como Jameson e Bauman. Quantos outros e outras poderiam ocupar lugar de destaque nessa pequena listinha? Haveremos de rastrear certo pensamento de Nietzsche e interpretar seu vínculo estético e mais propriamente literário, como nos sugere Hort e Bataille. Mais ainda, quando falamos da virada linguística, que passa pelo ser como linguagem em Heidegger, e também Wittgenstein e os jogos de linguagem com seu ferramental. Tal encaminhamento nos permitirá perceber certo transbordo para além da cultura no sentido de uma extensão apolítica, uma política amoralista que se articula com os pensamentos de Maquiavel e chega em Carl Schmitt, enquanto imbrica-se com o hegemonismo de Gramsci. Longe de estarmos falando da interpretação de um nietzschianismo no fascismo alemão, pensamos no jogo de poder contemporâneo que é sistêmico, hermético e flutua em torno de lógicas próprias e procedimentos espetaculares, numa dança impiedosa e insensível.
Ainda podemos desconfiar que a democracia liberal, com a participação menos direta e mais indireta do povo, articulada pela forma republicana, com a divisão de poder e seus pesos e contrapesos, complementadas por um Estado de direito constitucional e legalista, já possa dela se pensar como um jogo cujas regras herméticas a traveste de legalidade legitimada, justificada seria melhor dizer, cuja sorte se faz no confronto de vontades de poder de grupos antagônicos, como implica o pensamento maquiavélico schmittiano gramsciano, já apontado por nós. As regras desse jogo são imanentes, enquanto estendem seus controles a todos, num procedimento de crença na inescapabilidade das relações de poder necessária, recuando um pouco do olhar macrocósmico da política para o microcósmico do indivíduo e tendo apontado para o jogo como arranjo do niilismo, podemos pensar nesse niilista como o homem jogado, como nos permite pensar Heidegger. Dito isto, e com o intento de darmos início à circunscrição desse dançarino, podemos tomar referência Johann Huizinga e seu Homo Ludens. Este trabalho nos permite interpretar o jogo não restrito a seus aspectos físicos, à expressão corporal, mas traz consigo um sentido enquanto significa algo. Como diz o autor, no jogo existe alguma coisa em jogo que transcende o mise-en-scène, ou melhor, o ir além dessa aparência primária do jogo, posto que o simples fato de o jogo encerrar um sentido implica a presença de um elemento não material em sua própria essência. Soma-se a essa questão de sentido e significado o elemento de divertimento do jogo. Outra questão que nos interessa quando pensamos no jogo é seu caráter de totalidade, quer dizer, sistêmico, fechamento, que encerra todos os modos de jogar e suas regras. Não há nada fora do jogo enquanto o jogo gira em torno de si mesmo. Deste ponto há de se destacar as palavras de Huizinga. O jogo é impossível que tenha seu fundamento em qualquer elemento racional. A existência do jogo não está ligada a qualquer grau determinado de civilização ou qualquer concepção do universo. O jogo possui uma realidade autônoma. O jogo, assim pensado ou perspectivado, não é uma atividade racional, muito menos ainda determinista. O jogo se contrapõe ao que chamaremos de visão mecanicista do mundo, isto é, a própria existência do jogo é uma confirmação permanente da natureza supralógica da situação humana. O jogo é irracional. Poderíamos nos arriscar a dizer que, embora o jogo signifique e confira sentido, não toma referência na racionalidade moderna, calculadora, instrumental, o que não quer dizer que a visão mecanicista o seja. De um lado, o jogo transcende os aspectos físicos e biológicos, de outro, rompe com a racionalidade determinista, o que nos permite aproximá-lo da fluidez e incerteza probabilística, antecipando e nos arriscando a dizer. O jogo não se ancora nem na natureza e nem na lógica positiva, mas se baseia na manipulação de certas imagens, de uma certa imaginação da realidade, ou seja, a transformação desta em imagens, o que nos leva a buscar captar o valor e o significado dessas imagens e desta imaginação. Huizinga relaciona o jogo com três elementos. Primeiro, os arquétipos, as imagens ancestrais, em que saltamos entre pensamentos e coisas materiais. Segundo, os mitos e os deuses, os quais são marcados pelo jogo, em que o mundo exterior é transformado em imagens. Terceiro, os cultos com seus ritos e sacrifícios, destinados a assegurarem a tranquilidade do mundo.
Destes elementos se originam as grandes forças instintivas da vida civilizada: o direito e a ordem, o comércio e o lucro, a indústria e a arte, a poesia, a sabedoria e a ciência. Contudo, há de se salientar que o jogo é oposto à seriedade, o que nos faz com que arrisquemos a dizer que o jogo é excessivo. Ora, o jogo se faz traduzir por muitas outras tantas palavras que o compõem e o descompõem, a saber: jogo, ruízo, loucura, piada, gracejo, cômico, etc., cuja característica comum é a de resistir a qualquer tentativa de redução a outros termos, o que nos permite ir além e destacar que o jogo mantém-se fora da antítese entre sabedoria e loucura, ou das que opõem a verdade e a falsidade, ou o bem e o mal. O jogo, ao fugir, ao escapar ao determinismo, também se esquiva das tentativas definidoras. Contudo, Huizinga se permite apresentar algumas características para o jogo, a saber: o jogo é uma atividade voluntária, tendo em vista que as crianças e os animais brincam porque se divertem, e é precisamente em tal fato que reside sua liberdade. Ademais, o jogo é supérfluo, podendo ser descartado, implicando na decisão de jogar. Segundo, o jogo não é uma retratação, um espelhamento, uma mímese da vida real, mas uma evasão da vida real para uma esfera temporária de atividade com orientação própria. Contudo, todo jogo é capaz, a qualquer momento, de absorver inteiramente o jogador. Então, se de um lado é evasão, de outro traz o potencial de absorção do jogador, o que implica no fato de poder se tornar integral. Terceiro, o jogo se diferencia da vida normal, tanto pelo lugar quanto pela duração, possuindo um encadeamento e um sentido próprios. Quarto, o jogo é uma criação cultural que pode ser tomado como um recurso a ser acessado e retomado. Em quase todas as formas mais elevadas de jogo, os elementos de repetição e alternância, como no refrão, constituem como que o fio e a tessitura do objeto. Quinto, o jogo tem tempo e espaços precisos e limitados. O espaço do jogo pode ser delimitado de maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea. A arena, a mesa de jogo, o círculo mágico, o templo, o palco, a tela, o campo de tênis, o tribunal, etc. Diríamos, as redes sociais têm todos a forma e a função de terrenos de jogos, isto é, lugares proibidos, isolados, fechados, sagrados. Todos eles são mundos temporários. Sexto, o jogo tem regras e ordens específicas, ele cria a ordem. Introduz na confusão da vida e na imperfeição do mundo uma perfeição temporária e limitada. Exige uma ordem suprema e absoluta, poder soberano. Sétimo, o jogo é tenso. Tensão significa incerteza e acaso. Todo jogo tem suas regras e estas determinam o que vale dentro do mundo do jogo. Huizinga nos lembra as palavras de Paul Valéry: no que diz respeito às regras de um jogo, nenhum ceticismo é possível, pois o princípio no qual elas se assentam é uma verdade apresentada como inabalável. Não se rompe com as regras do jogo sem que se assumam as consequências mutuamente excludentes. Ou se faz ruir o jogo, ou se torna um pária, alguém a ser extirpado, eliminado. No jogo se permite o trapaceiro, o que, mantendo-se no interior do jogo, obtém vantagens para fora da moral corrente. Mas não se admite aquele que, retirando-se do jogo, denuncia o caráter relativo e frágil desse mundo. Priva o jogo da ilusão, diríamos, do caráter ficcional, fabular, quimérico. Ainda mais, há jogos em que a trapaça, a mentira, o ato de ludibriar e falsear fazem parte do jogo. Nestes, a denúncia dos atos representa uma injúria, uma difamação, uma rebeldia, um ato antijogo, que deve ser punido. Em contrapartida, tal qual nos diz o autor,
Os fora da lei, os revolucionários, os membros das sociedades secretas, os hereges de todos os tipos têm tendências fortemente associativas, se não sociáveis, e todas as suas ações são marcadas por um certo elemento lúdico. Haveremos de salientar que o jogo traz em si um ar de mistério, o qual se imbrica com o fato de que no interior do círculo do jogo, as leis e os costumes da vida cotidiana perdem validade. O jogo se caracteriza, conforme dito anteriormente, por uma excepcionalidade e secretismo, e a persona, com suas máscaras, transmuta o indivíduo em tantos outros, enquanto está em jogo. Importante destacar que nas formas de jogos mais elevadas, nas palavras do autor, há lutas por algo ou pela representação de algo, em que representar significa mostrar. Talvez pudéssemos sintetizar dizendo que o jogo é a representação de uma forma de luta que no mostrar introduz na vida o que até então lhe era não percebido. A representação, nestes jogos mais elevados, não pode ser tomada como uma falsidade, mas tendo referência no sagrado, uma representação mítica em que algo invisível e inefável adquire nela uma forma bela, real e sagrada, isto é, a beleza dentro das regras do jogo, deste universo sagrado, cuja intenção circunscreve-se num universo próprio, mas seus efeitos não cessam depois de acabado o jogo. Adentra-se aqui, cabe salientar, no jogo cultico das religiões sacrificiais, portanto, cruentas, misteriosas, esotéricas, cujo efeito se faz no cotidiano, que se quer, por esta via, dar sentido e, de alguma maneira, pacificar. Assim, o culto ou ritual é, portanto, um espetáculo, uma representação dramática, uma utilização de uma realidade vicária. O jogo desses espetáculos rituais busca representar a forma da natureza, portanto, cruel e impiedosa, fazendo uso do excesso e da embriaguez ritual, além da ordem sacrificial, isto é, das trocas com os deuses. Cabe salientar que o jogo não se reporta aos valores harmônicos da natureza como no direito natural, mas da vitalidade impiedosa e excessiva, cruel, incontrolável, imprevisível e tensa da natureza. Anteriormente, já destacamos o fato de que o jogo porta um sentido e uma significação, tem uma finalidade, com tudo isso dado no interior do jogo, e que pode transbordar para o cotidiano. Mas o ritual não difere de maneira essencial das formas superiores dos jogos infantis ou animais, podendo ser verificado nele características lúdicas, ordem, tensão, movimento, mudança, solenidade, ritmo, entusiasmo. Significativo para os nossos propósitos é ressaltar que o jogo é anterior à cultura, e em certo sentido é também superior, ou pelo menos autônomo em relação a ela. Podemos situar os jogos abaixo do nível da seriedade, como faz a criança, mas podemos também situar-nos acima desse nível, quando no reino do belo e do sagrado. O lugar do sagrado permite ao jogo as regras ali reinantes. Essa exigência de isolamento para o ritual, incluindo a magia e a vida jurídica. O mágico, o augure e o sacrificador começam sempre por circunscrever seu espaço sagrado. De tudo que salientamos acima se importa dizer: a disposição do jogo é a de ser lábil, instável, sujeito às mudanças, por natureza. Ratificamos, ademais, que o jogo e o ritual sagrado compartilham similaridades. Melhor dizendo, o ritual sagrado é uma forma de jogo, o que traz uma implicação interessante quando damos conta de que, em todas as religiões primitivas, se encontra um certo elemento de faz de conta. Tanto o feiticeiro quanto o enfeitiçado são ao mesmo tempo conscientes e iludidos, mas um deles escolhe o papel do iludido. Sabendo que o feiticeiro, portador de poderes sobrenaturais, age conforme o papel.
Apesar do caráter ficcional do sagrado, isso não implica que o sistema de crenças e práticas seja apenas uma fraude inventada por um grupo de incrédulos, tendo em vista dominar os crédulos. Isto implica que o feiticeiro que ilude por meio de ficções e fábulas, ritos e mitos da feitiçaria, não é incrédulo do papel que atua, pois acredita no jogo. O jogo não é uma performance na qual não estão envolvidas a verdade e a mentira, mas a crença nos papéis e representações. Há no jogo de representações uma identidade decorrente de uma ligação simbólica entre o feiticeiro e o animal que representa, de modo que a identidade e unidade essencial de ambos é muito mais profunda do que a relação entre uma substância e sua imagem simbólica. É uma identidade mítica. Um se tornou o outro. Em sua dança mágica, o selvagem é o canguru. Muito significativa essa identificação num tempo como o nosso, em que o jogo não mais retém um espaço próprio em um tempo apropriado, mas pretende sacralizar a totalidade da vida social, que passa a estar como sociedade lúdica ou mesmo espetacular. Nesta transmutação nihilista do espaço-tempo do jogo, onde o templo é qualquer e todos os lugares e os mitos são as narrativas proliferadas como ordem imanente, em que tudo é jogo a fim de que o jogo seja banalizado, a dança identitária se torna o comum e a identidade comum se torna monstruosa. Então, o templo do niilismo, no qual dizem que estamos inscritos e que se atualiza como Aion, em tempo oportuno nos remeteremos a esse tempo mítico, somos constrangidos a fazermos uso de máscaras, sabendo que a máscara conserva algo de seu poder misterioso, mesmo quando a ela não está ligada emoção religiosa alguma. A visão de uma figura mascarada como pura experiência estética nos transporta para além da vida cotidiana, para um mundo onde reina algo diferente da claridade do dia, o mundo do jogo. Aqui podemos perceber, com a claridade da meia-noite de lua nova de céu cinzento, que o jogo se instaurou como um sagrado pluridivinizado em nossa contemporaneidade, em que alguns feiticeiros caminham monstruosamente entre os que eles pretendem iludir com suas magias, todos usando máscaras. Devemos, a partir do dito acima, ouvir Platão pelas lentes de Huizinga. Qual é então a maneira mais certa de viver? A vida deve ser vivida como jogo, jogando certos jogos, fazendo sacrifícios, cantando e dançando. Se impõe dizer que jogo ao que somos instados a jogar é do niilismo, essa ficção que nos instiga a uma posição crédula, numa religião da embriaguez e da violência sacrificial, que, negando a verdade, impõe sua verdade. Sacrifiquemos a verdade no altar do mito. Sacrificamos nossa racionalidade que até então adotávamos e nos entregamos ao ciclo vicioso das máscaras e das quimeras. Tal fábula se coloca a nós como uma ideologia metapolítica já realizada numa arquitetura nihilista, posto que as regras do jogo são o próprio jogo, sem referência e reporte externo, posto a crença inquestionável na ausência de valores últimos. Assim, podemos desconfiar que esse modelo se torna fachada narrativa para um trânsito da política pós-liberal e pós-democrática, onde a lei não se questiona, cumpre-se. Deste modo, os modelos econômicos que se entrelaçam com a política e nela encontram garantias policiais e para ela oferecem sistemas de controles que cada vez mais penetram na privacidade, exigindo condutas sociais com coação, são, a seu modo e de modo cada vez mais eficiente, nihilistas. A economia que parte de uma antropologia necessária, em que o humano se torna apenas um objeto posto como mais uma coisa no interior de uma rede de trocas mercantis, intercambiável por quantificação monetária, é, de certo modo, junto com a política e a ciência,
Niilismo. Para dar continuidade a esse nosso inventário, devemos passar pela ciência. Desde a Renascença, entrando pela modernidade, o pensamento filosófico se move no sentido de buscar outro fundamento que não os valores supremos, objeto da teologia e da metafísica, nomeado a partir de Deus da tradição judaico-cristã. Podemos perceber que tal novo fundamento imanente sem fundo, desse jogo que se move sem sentido e objeto, esta marca da racionalidade foi encontrada no modo matemático. Aprecio a frase de Galileu, que só por essa já lhe valeria ser elencado no panteão dos grandes pensadores ocidentais quando diz: o mundo é um livro cuja linguagem é a matemática. O mundo não é certamente apenas o conjunto dos elementos estudados pela física ou pela química, mas a totalidade dos afetos que representamos com suas respectivas relações entre coisas. Coisas que podem ser dotadas do que chamamos de vida, seja lá o que isso signifique, ou não, humanos ou inumanos. É este mundo dos jogos que podemos perceber como o livro escrito nessa linguagem específica, ou seja, a matemática. Aqui então lembramos do fragmento de Heráclito. O tempo, aion já citado acima, é uma criança brincando, movendo pedras de jogo para lá e para cá, e que o reinado é de uma criança. Correndo o risco de anacronismo, de tomar aquelas palavras e interpretá-las fora de seu momento específico, mesmo assim poderíamos dizer que o tempo, ou seja, o arranjo das relações materiais, a disposição das coisas com as quais nos relacionamos e somos um dos elementos entre eles, é como alguém que, desprovido de sentido outro que não seja o jogo, faz mover sem objetivo outro e último tais elementos. Estes movimentos, contudo, embora sem sentido ou objetivo externos, não são desprovidos de significado ou motivação. Pelo contrário, não apenas são dados no interior desse movimento lúdico, como a ele retorna-se sempre e sempre, pois esse reina como um jogo que entramos a despeito de nossa livre vontade e nele nos mantemos necessariamente. O que se impõe nesse jogo é o jogo e as incontáveis possibilidades de jogar. Podemos dizer que esse jogo se impõe a nós e nós nos embriagamos nele. O jogo que brincamos brinca conosco e brincamos ali, mesmo que não saibamos que jogo é. O tempo que se diz aion nesse fragmento não é a flecha do tempo composto por passado, o que já não mais é, futuro, o que ainda não é, e o presente, que nunca é, mas refere-se ao tempo cíclico, ou, como se pode dizer, a imagem móvel da eternidade imóvel. O jogo e o tempo, o devir e a contingência, e o ciclo e a necessidade. Esta é uma figura bastante promissora quando falamos de niilismo nietzschiano. Falar em niilismo num tempo marcado pelos escritos de Nietzsche é perceber o movimento que se faz na crença sobre o tempo. Se o Kairos pensou-se como o tempo oportuno, o tempo do acontecimento, o tempo messiânico, se o aion se faz crer com a imagem móvel da eternidade móvel, o tempo cíclico ainda tributário às sociedades arcaicas e referenciadas no movimento revolucionário do cosmos, então o Cronos dizemos como tempo linear, traduzido pela quantificação, pelo relógio, pelos tic-tacs, o tempo preciso pela sombra que o Sol nos faz. Se o Kairos era o tempo da cristandade da Idade Média, se o Cronos era o tempo dos modernos e sua cientificidade mecânica, então o Aion, fazendo retornar ao arcaico, é representação do tempo do niilismo, a era da embriaguez, do destroçamento impiedoso e da ausência de sombra. Deixando de lado, por ora, o Kairos acontecimental, podemos vislumbrar alguma diferença e a ultrapassagem, transmutação do Cronos no Aion,
e o podemos fazer a partir da matematização contingencial estocástica, imprevisibilidade e aleatoriedade do jogo e da dança. Poderíamos nos deixar levar pela tentação de querer sair do jogo a partir da imaginação do Cronos como tempo demarcado, quantificado. O tempo dos séculos, dos anos, dos meses, dos dias, o tempo das estações e do plantio e a colheita, da guerra e da paz, da história, das linhas de montagem e das programações de TVs abertas. Mas este é o nome do jogo das pretensas certezas, o jogo de dados com apenas um número. Pensaríamos, contudo, que Aion, ao se distanciar do reinado dessa lei das certezas, nos transmutaria a outro jogo. Ledo engano, pois deste também se pode saber com a jaula de aço que nos retém e nos aprisiona no eterno aqui, inelutável, pelo ciclo temporal. Se antes estávamos enjaulados na lei das certezas necessárias, agora estamos aprisionados pelo aço do gradil de celas intransponíveis. Apenas a esperança acontecimental poderia nos abrir essa saída. No entanto, deixaremos o Kairos para um outro momento, mais oportuno. O que importa agora é antevermos por fresta esta passagem do Cronos ao Aion, da lei precisa e necessária para a necessidade do devir trágico, que tanto é incontrolável quanto inescapável. Passemos a um caminho que nos conduz do Cronos ao Aion, das certezas matemáticas às possibilidades lógico-probabilísticas, para que possamos perceber o salto no escuro da crença nihilista como meio de apreendermos o trânsito da transcendência radical da fé cristã, ou seja, uma metafísica teológica para uma transcendência no interior da imanência que ocorre na modernidade sob a alcunha de metafísica filosófica. Precisamos salientar que o Deus dos filósofos não é o Deus dos evangelhos, dos Atos, das epístolas e do Apocalipse. O Deus dos filósofos é o nome que se dá a uma causa última, ou primeira, em uma cadeia de causas. Tal causa última ou primeira não nos é dada a conhecer, apenas podemos intuir ou acatar como um modo de organizar o cosmos. Essa causa encausada e que suporta a totalidade do edifício lógico, os filósofos aceitam dar o nome de Deus. Deus, ou causa fundamental, o suporte de tudo, fundamento primeiro e valor supremo, é o legislador, quer seja o que prescreve as leis que regem os movimentos físicos, químicos, quer seja o legislador que prescreve imperativos morais, leis morais, a ordem política. Nada se pode dizer sobre Deus, mas podemos buscar descortinar suas leis e imperativos. Isto é, falamos dos fenômenos e nos calamos sobre o que não se pode falar. Este movimento que se diz ocorrer na modernidade, de fato se pode notar imiscuído ao pensamento hegemônico da Idade Média. Não apenas em paralelo com uma heresia, mas no interior da própria ortodoxia, principalmente a partir do quinto século depois de Cristo, com a síntese de Agostinho e os escritos de Pseudo-Dionísio Areopagita. Dionísio é uma evocação de uma experiência mística literária com significado amplo. Mas, com a presença do aristotelismo proveniente do mundo árabe, Averroá e Avicena principalmente, somado à mística neoplatônica já sincretizada no cristianismo, podemos observar um movimento do pensamento metafísico em meio ao cristianismo escolástico, em que o Deus transcendente, criador e gracioso é posto em relação direta com o criado, embora não contínua, agora como causa eficiente e formal, legislador, ordenador e poderoso, presente, enquanto escapando da apreensão da razão. Este Deus se pode identificar a nada, pela filosofia, pela teologia apofática, como, por exemplo, o mestre Descartes. Se Descartes ainda imaginava um lugar para Deus como antídoto para a imanência radical, Spinoza pode confundir o infinito divino
com o infinito cósmico e dizer que Deus se natura. Então, forçando a escrita, permitimos-nos dizer que Spinoza elabora um jogo em que não podemos sair dele, apenas conhecer, como uma elaboração naiva de uma modernidade emergente. Aqui não se trata de qualquer jogo, mas aquele que se articula de modo lógico-matemático, em que o exercício de uma certa racionalidade nos permite aprender o mundo, a natureza, Deus. Não o fazemos de uma vez por todas, mas, como é sugerido, da pedra se faz um martelo de pedra, este por sua vez um martelo de metal, até que cheguemos ao martelo com ferro e daí ao aço e assim por diante. Digamos que haja algo como um jogo dialético em que nos conduziria a um progresso da razão e essa nos permitiria ir do conhecimento ao conhecimento, de fenômeno a fenômeno. A natureza fechada, sistêmica, embora dela se queira dizer infinita em seus atributos, formaria uma unidade. Isso quer dizer que haveria um conjunto de leis que ordenariam o universo. Une um verso volta, o universo fechado sobre si mesmo. Tais leis que ordenam o universo são lógico-racionais e sua expressão mais apurada se daria de modo matemático, geométrico. Ainda ecoará Einstein séculos depois, professando crédulo espinosista: Deus não joga dados. Quer dizer que a natureza seria previsível e suas leis poderiam ser expressas por fórmulas rígidas, como as leis mecânicas do tipo E igual a mc2 e outras tantas. Cabe-nos decifrar essa linguagem universal necessária. Kepler, Newton, Faraday, Rutherford, etc., todos estes cientistas acreditaram nessa mecânica universal e na racionalidade que permitiria o progresso do conhecimento, até o desvendamento pleno e total das leis que organizam o universo. Não apenas organizam, como determinam precisamente o estado futuro a partir do conhecimento do presente. Conhecidas as condições atuais de um dado corpo no espaço e sabendo as leis, fórmulas matemáticas que regem as relações com outros corpos, então podemos dizer que o estado e condições futuras desse corpo em suas relações com outros corpos no futuro. Esta é uma lei mecânica determinista. Em outros termos, dado o solo e a semente nele lançada, saberíamos o fruto que poderíamos esperar dessa planta com exatidão. Conhecidas as leis e os dados que posicionam os corpos, poderemos antever a posição, situação, condição futura dele, de modo preciso. Para que um corpo ocupe certa posição futura, haveremos de saber, então, qual força ou energia haveremos de aplicar sobre ele. As implicações políticas dessa crença são de um valor imenso, mas incontroláveis. Em outros termos, um corpo sujeito a constrições legais passaria a ter hábitos condizentes com a vontade do poder do Estado. Assim, Kant também pensa em seu imperativo categórico. Há leis morais que transcendem as relações e que devem determinar condutas possíveis. Quem as conhece pode determinar seu valor ordenativo nas relações sociais, permitindo obter comportamentos morais preditivos. A sociedade seria formada por corpos em relacionamentos, os quais estão sujeitos às leis que ordenam tais interações. Assim como saltar de um avião a 10.000 pés sem paraquedas implica em dados extremos, também a mentira ocasionaria um malefício intenso, previsível. O sistema educacional estaria aí para garantir esse enquadramento de condutas morais à vontade soberana. A despeito dessas conjecturas, há de se ressaltar que há quem tome a possibilidade de se pensar que no interior do movimento do pensamento que passa por Agostinho, Pseudo-Dionísio, depois encontra a mística cristã medieval em Marguerite Poré, Mestre Eckhart,
Teresa d'Ávila, Joaquim da Cruz, etc., chegando em Duns Scotus, Tomás de Aquino, etc., desembocando em Descartes e Spinoza, encontrando Kant, assim como na ciência emergente Galileu, Kepler, Newton, a presença de Dionísio, isto é, um jogo lógico-narrativo que, sendo autorreferenciado, nada tem por fundamento. Todo esse movimento, desde a fé cristã primitiva até o Deus dos filósofos, nos faz perceber o movimento que tem como mote as palavras de Descartes: Deus é nada. De alguma maneira, a teologia apofática, negativa, que identifica Deus a nada, como tem ousadia de dizer Mestre Eckhart, e mais ainda Marguerite Porret, sua mentora, e o monismo panteísta de Spinoza, assim como a fenomenologia kantiana, a física newtoniana, todos tomariam nada como referência última e que ordena o jogo que jogamos. Este nada é temporariamente identificado com Deus, quer no teísmo, quer no deísmo, quer no ateísmo. Até que Deus morre e ressuscite como Dionísio, o Deus sádico. Estaríamos então em meio a um jogo que nos convida a uma sese da razão, a fim de que possamos conhecer as leis que regem o universo. Descartes, mas a seu modo também Spinoza, apresenta um projeto com esse teor, uma transmutação dos valores da razão, a fim de que possamos conhecer de modo claro e distinto a ordem que rege as relações entre os corpos. Ambos parecem imaginar uma ordem mecânica, do tipo newtoniano, avant la lettre, que permitiria condutas a partir da geometrização da razão. Não nos esqueçamos, no entanto, o giro copernicano, o qual reviu a posição dos astros no cosmos, a cosmologia que fundamenta o poder soberano. A Terra, que ocupava o centro imóvel do cosmos, passa a ocupar um lugar secundário, cujo centro passa a ser ocupado pelo Sol, o Logos, a razão, o intelecto, que a tudo ilumina e faz conhecer. Temos assim um universo regido por leis mecânicas conhecíveis pela razão, a qual, iluminando tudo, revela o poder soberano, e este organizado como Estado, o qual harmoniza as relações entre corpos existentes na sociedade por meio de leis positivas, isto é, mecânicas. O Estado surge da razão que, olhando a si mesmo, reconhece as leis intrínsecas e emana-se como poder soberano que ordena tudo, com leis positivas, constrangendo corpos e os habituando à submissão banal, isto é, mecânica. Estas leis positivas emanadas da contemplação da razão ao universo faz para a sociedade o que as leis universais fazem na natureza. Organizam o todo harmoniosamente. Natureza e sociedade são como macrocosmos e microcosmos, Sol e Terra. Estamos nesse percurso permitindo que nos afastemos do niilismo antigo, medieval e do início da modernidade e nos aproximemos do niilismo de nosso tempo. Caso pensemos no Estado como Deus mortal, perguntamos se haveria espaço para pensarmos que Deus morreu. Ledo engano, pois quando pensamos no Estado contemporâneo, haveremos de fazer lembrar Maquiavel e seu príncipe, ou princípio, enraizado na violência e no jogo de poder, o Deus mortal, o gestor da morte, como diria Hobbes. Maquiavel aqui aparece como o prenúncio do retorno de Dionísio, o Deus sacrificial. O Estado deve conhecer, isto significando descrever uma sociedade de tal modo que acredite, conhecer a sociedade a fim de lhe aplicar leis que predeterminam o comportamento dos indivíduos em suas relações recíprocas no interior desse jogo. O conhecimento do Estado visando organizar a produção, distribuição e consumo de recursos materiais e humanos, tanto faz, se dá por meio de estatísticas, como diria Malthus, população e território. Como a Revolução Industrial, haveremos de acrescentar a tecnologia.
A estatística, uma vez que não trata da totalidade, mas de amostragens, parcelas significativas que permita que induzamos tendências das amostras à possibilidade de totalizações, nos permite conhecer por aproximações. Assim como em pesquisas, o IBGE por amostragem permite que se desenhe as distribuições nacionais por sexo, idade, escolaridade, renda, religião, etc., todos cálculos aproximativos. Estatística advém da necessidade do Estado em conhecer o espaço de soberania, conjunto de recursos submetidos a um determinado poder. Mas estamos diante de um conhecimento por aproximação e de previsão não mecânica do comportamento dos recursos de uma nação, no jogo que se chama ordem social, isto por volta do século XVII d.C. e consolidado nos séculos subsequentes. Concomitante ao cálculo estatístico, mas com finalidade distinta, surge o cálculo de probabilidades, cuja proposição é a racionalização do jogo de apostas, quais probabilidades de ganhos e perda, assim como de remuneração dos jogadores. Se na estatística não se conhecem todas as condições iniciais, mas se obtém estes estados por aproximação, na probabilidade pode-se, em alguns casos, conhecer tais possibilidades, como no caso do jogo de dados ou de cartas. Na estatística não conhecemos todas as condições iniciais, mas podemos atuar de modo restrito com a intenção de induzir certos estados finais, como, por exemplo, quando numa sociedade se busca conhecer a presença de médicos por especialidade e localidade, por exemplo, a partir de dados estatísticos. Com tais aproximações, pode-se conceber ações efetivas de reconfigurar tais recursos médicos e suprir demandas por acesso à medicina e saúde públicas. No caso da probabilidade, podemos conhecer as possibilidades, mas não controlamos os meios para obter certos resultados específicos desejados. Por exemplo, no jogo com 2 dados, sabemos que os resultados serão de 2 a 12, mas não podemos induzir resultados desejáveis, a não ser por trapaça. Antes, apenas calcular a probabilidade, ou seja, as chances de resultados desejados. A aproximação relevante a que queremos chegar é que o cálculo estatístico e o de probabilidades atestam a perda de controle sobre situações atuais e da previsão de arranjos futuros possíveis ou desejados. Subconhecimento. Deixamos de tirar retratos realistas do presente, realmente e potencialmente, enquanto nos escapa a possibilidade de previsão de arranjos futuros precisos, por uma dupla inconveniência. Não conhecemos plenamente os dados atuais e, mesmo se os soubéssemos, não dominamos as leis dos comportamentos dos objetos, isto é, não podemos dizer com certeza como será. Avançamos para o século XXI e um outro jogo lábil, arriscado, se aproxima. A crença em uma ordem mecânica que rege o mundo conhecível começa a ser questionada pela estatística e pelo cálculo probabilístico. O mundo até então regido por lógica matemática exige outros modelos de conhecimento, controle e possibilidades de previsão. Não abandonamos a lógica matemática, mas as certezas baseadas na retratação do real de modo espelhado mecanicamente. Não apenas a natureza é tomada como um jogo fechada em si mesma e sem fundamento último que não seja ela mesma, como as leis desse jogo não são plenamente dados a conhecer. Os valores últimos, a natureza mecanicamente ordenada, ruem e os arranjos se dão por meios que traduzem certa incontrolabilidade dos fatos e resultados, contingencialmente. Já estamos dando as costas para a mecânica clássica de viés newtoniano e antevemos a física de viés probabilístico. A providência eclipsa e surge a noite da aleatoriedade.
Embora tenhamos avançado no Cronos, precisamos retornar à ciclicidade. Movimento este permitido pelo olhar do Teorema de Bayes para cálculo de probabilidades em situações hipoinformacionais. Não tentemos compreender esse teorema, mas apenas a possibilidade de sua lógica interna, tomada como metáfora desse tempo de niilismo. Trata-se de um caso de cálculo probabilístico que traz em si uma lógica referenciada em dois elementos. Primeiro elemento, o primeiro lance do jogo, dado que não se conhecem as possibilidades de respostas e as leis que o regem, é, digamos, algo próximo à intuição, um chute com forte expectativa, a fim de colocar o jogo em operação. Chamemos isso de assumir uma hipótese infundada, ad hoc, isso é, assumimos o risco. Segundo elemento é, a partir desse movimento ad hoc em que se realiza o primeiro movimento do jogo, passamos à possibilidade de se verificar o resultado, ajustar as novas condições de partida a partir do conhecimento adquirido e voltar a realizar o novo lance, que chamaremos de recursividade ou feedback. Assim, a crença na razão e no progresso a qual se fundava na lógica matemática mecanicista referenciada no Cronos se tornou em quimera para algumas correntes do pensamento filosófico. Claro, aqueles que olham para o cosmos, mais precisamente para o macrocosmos, tendem a acreditar em leis mecânicas para explicar e predizer fenômenos, como, por exemplo, os que acreditam na história e na flecha do tempo, a utopia. Mas aqueles que olham com lupa os movimentos dos agentes dessas fábulas em um tempo mítico, riem das histórias, para boi dormir, digamos assim, como dizíamos em tempos arcaicos. O niilismo, embora finque seus tentáculos desde a antiguidade nos mitos de Dionísio, ocultando-se nos escritos ao longo dos séculos, mesmo no cristianismo chamado ortodoxo, entrando na modernidade e no iluminismo, assume crenças interessantes. Primeiro, que as matemáticas como criação humana, demasiado humana, é fundada em si mesma e é abstrata, sem referência no mundo real, digamos assim. Um jogo cujas regras e sentidos são dados por elas mesmas. As matemáticas partem de, primeiro, axiomas, regras aceitas a priori ad hoc e que não são questionáveis, posto serem autoevidentes. Segundo, assumem hipóteses que são assertivas iniciais das quais tudo mais advém. Terceiro, e dessas hipóteses obtém teses. Quarto, a partir dessa lógica formal se obtém as demonstrações cabíveis. Do nada, tudo que pode falar. Isso implica que do niilismo em sua lógica matemática, e precisaremos passar por essa possibilidade, possa se pensar como um jogo que não tem referências a normas e elementos externos e supremos, apenas suas relações internas. Negar tais regras é ser tomado como paia e ser obrigado a sair do jogo, como nos diz Huizinga. Mas podemos e devemos dar mais um passo. Os jogos matemáticos, como vimos acima, se afastam das relações mecânicas do tipo y é uma função de x, onde, dado fatores que determinam o comportamento futuro de um objeto e um modelo matemático de previsão, sabemos o valor exato de y, ou seja, o comportamento futuro do objeto. Após o desenvolvimento do cálculo estatístico e principalmente o probabilístico, o y, comportamento futuro esperado ao ser previsto, passa a ser calculado da seguinte maneira: y igual a probabilidade a partir de x, onde, dado uma possibilidade de x, fatores que influenciam o comportamento de um objeto, então teremos uma probabilidade de ocorrência de y, a possibilidade comportamental futura do objeto.
A relação y previsto com x influenciadores não é mais dada por uma identidade mediada por uma fórmula determinística. Antes, a relação y com x é uma nuvem de possibilidades. Adotar possibilidades, digamos, estatísticas para x, então obteremos a probabilidade de y. Uma vez que x é um dado estatístico e o y é resultante de um cálculo probabilístico, devemos perceber a segunda mudança nessas relações. O y não é dado de uma vez por todas, como nas funções mecânicas, y é igual a um f de x, mas é resultado de atualizações cíclicas decorrentes das recursividades. Portanto, realizamos uma série de escolhas, cálculos e ajustes, retornando aos cálculos e novos ajustes para prever o comportamento futuro, conforme segue abaixo. Primeiro, levantamento de dados, x igual variáveis que utilizaremos para prever a possibilidade de ocorrências esperadas ou previstas para y. Segundo, escolhemos um modelo matemático que melhor interpreta a correlação de x com y. Terceiro, aplicamos a base de dados x variáveis ao modelo e calculamos o y, comportamento de máxima probabilidade. Quarto, verificamos o desvio, erro do y, diferença entre o comportamento factual e o esperado, calculado com relação à verificação de uma ocorrência factual. Quinto, ajustamos o modelo e submetemos a novas verificações x, recalculando um novo y, comportamento esperado. Sexto, recursividade. A base de dados x é incrementada a cada ciclo de cálculo, assim como o cálculo do comportamento futuro esperado é recalculado a cada rodada, sem obter um dado fixo e nem mesmo uma fórmula, pois que as condições iniciais são continuamente alteradas, tanto pela presença de novos comportamentos, quanto por outros tantos fatores, controláveis ou não. Como se diz, de modo errôneo, em física quântica, e aqui apenas utilizamos como metáfora, quando olhamos para uma partícula subatômica, ela altera seu comportamento. Quando olhamos para os dados estatísticos, alteramos o modelo de previsão e a correspondente previsão de comportamentos futuros. Percebemos um movimento cíclico, contudo, o objeto não retorna ao lugar de origem, mas deslocado a cada ciclo. A cada ciclo não se retorna ao lugar de partida, mas desfaz a identidade com o lugar inicial, assim não se desloca em direção à verdade, ao lugar do verdadeiro, a identidade fixada na origem. Não há o verdadeiro, mas um jogo com regras imanentes e que é jogado indefinidamente, sem chegar a um lugar em que gritemos Eureka! Mas dizemos Fiat Lux. Até aqui salientamos, a fim de nos aproximarmos da lógica do niilismo, a lógica do jogo a partir do aion e a lógica matemática no campo da estatística e do cálculo de probabilidades, mormente com destaque a metáfora do teorema de Bayes, o jogo cujas regras são da matemática recursiva. Mas precisamos salientar outra característica do niilismo a partir de Nietzsche, seu aspecto literário. Assim como os jogos e as matemáticas não se referem às coisas do mundo, aos entes materiais efetivamente, tampouco a literatura estabelece representações exatas. Isto é, quando é proposto um modelo matemático para ocorrências do mundo e que nos afetam, não mais tratamos de uma descrição verdadeira ou representação desse comportamento, mas apenas notações que nos auxiliam a exercer certa familiaridade com resultados esperados que nos sejam úteis. Em outros termos, se para Galileu, Newton, etc., uma fórmula matemática era a transcrição de uma lei que ordenava o cosmos, e tal transcrição utilizava uma linguagem matemática de teor universalizante, já não mais se acredita dessa forma, embora o jogo de regras matemáticas se mantenha.
Não há nada fora do jogo, apenas os párias e os excluídos. Consequentemente, não existe uma mente suprema, um poder soberano ou ainda um computador cósmico, tipo Matrix, com linhas de programação que formulam comportamento às coisas do mundo, estas que necessariamente devem se comportar de acordo com este formulário. Não. As fórmulas são linguagens produzidas pelo intelecto humano que traduzem de modo eficiente e utilitário o comportamento das coisas, de modo instrumental, sem tratarem da verdade. Somos afetados por objetos e seus comportamentos, que chamamos de mundo. Entendemos que precisamos agir sobre tais objetos a fim de que eles se comportem de modo favorável a nós. Então estabelecemos uma linguagem que traduza tais comportamentos e submetemos esses objetos à linguagem a fim de constrangê-los a comportamentos que sejam de nosso interesse. Há relação entre o mundo dos objetos e seus comportamentos, os quais nos permitem desenvolver modelos a fim de que possamos determinar comportamentos propícios a nós. Modelo mundo, modelo linguagem, modelo comportamento esperado. Ratificamos para o pensamento mecanicista as coisas do mundo estariam submissas às leis que neles estão gravados e que chamamos, por exemplo, de lei da gravitação universal, em Newton, ou como Einstein disse, que a energia se relaciona à massa e à velocidade da luz pela fórmula E igual a mc2, etc. Este formulário, contudo, fala dos humanos e não do mundo. Mundo aqui entendido como coisas que nos afetam e que nos esforçamos para aprender, organizar suas relações conosco e fazer uso delas a nosso favor, a partir de certas atividades humanas que podemos chamar de técnicas. Se desconfiamos que não se trata mais de aprender uma linguagem cósmica e reproduzi-la de modo adequado, matemático, mecânico, mas que se trata de literatura, imaginação, narrativa, então daremos o terceiro passo para interpretarmos o niilismo, articulando três elementos. Como dissemos, o primeiro é tomá-lo como jogo. Deste percebemos que o jogo se joga com regras dadas pela lógica estocástica recursiva, estatística e probabilidade, recursividade e devir. Agora podemos dizer que se trata de literatura, narrativas ficcionais sem apelo à verdade ou mentira, mas às regras do jogo. As fórmulas não traduzem leis do cosmos, mas como linguagem humana, buscamos representar as relações desejadas entre coisas. Uma vez que não mais fazemos apelo a fundamentos últimos, exteriores ao jogo, e que os arranjos possíveis são dados, transmutados a cada momento que jogamos, então não há verdade, tampouco a mentira, mas apenas a ficção. Também a ciência, com sua linguagem matemática, é parte da ficção. Tratamos aqui de uma literatura específica, não esta ou aquela ficção, mas o livro como modelo modelante, como obra aberta, composto por parágrafos, frases e palavras. Nada disso é fixo e permanente. As palavras vão ganhando colorido e sentido no uso dado no texto, o qual muda conforme as palavras populam e o povoam. Por sua vez, os caminhos possibilitados no texto transmutam os sentidos das palavras que são adotados pelo leitor. Tudo é instável, mas necessário, trágico, posto ser um jogo do qual não se sai, cujas regras repousam sobre a recursividade e as variações incontroláveis dos sentidos, como probabilidades. Tomemos o exemplo as palavras de Jesus Cristo: o reino está em vós. Destas podemos ouvir embates milenares entre ortodoxos e gnósticos, entre conservadores e progressistas, etc. Se há cerca de 1500 anos estes podiam apontar para um fundo verdadeiro,
Hoje os antagonistas jogam outros jogos, cuja referência é o texto e suas muitas traduções. Não apenas podemos destacar tais embates entre grupos exegéticos distintos, como podemos perceber que tais palavras ganham sentido e significado para quem nelas crê ao longo dos anos. Caso houvéssemos escrito um diário em nossa interpretação quando com 15, 30, 45, 60 anos e abríssemos esse diário apenas aos 75 anos, poderíamos talvez verificar métodos interpretativos, semânticas e sentidos distintos, conferindo ao texto interpretações até mesmo conflitantes. Tendo em vista nossa maturidade, certamente adotaríamos a versão dos 15 aninhos. Este exemplo ainda é muito pobre diante do que podemos pensar sobre essa questão de uma transmutação literária da experiência humana, mas tomemos a via das aproximações recorrentes. Tomemos dois autores que, a partir de Nietzsche e Heidegger, propuseram atualizações desses procedimentos textuais, Jacques Derrida e Richard Hort. Derrida, a despeito do uso que se tornou usual, nos falará de desconstrução, ou seja, uma ação de experimentação de sentidos para o texto que visa desconstruir e reconstruir o texto inumeráveis vezes, buscando atualizações de sentido. Ato criativo de um texto aberto que responde à lógica da destruição criativa. Não nos esqueçamos que o eu é literário, biográfico. Derrida nada falará sobre desconstruir reputações ou colocar cunhas interpretativas, fazendo oscilar a veracidade de fatos, como se faz hoje nas guerras culturais, e muito menos sobre perceber no texto os diversos modos e sentidos que ele oferece, quando permitimos certa fluidez interpretativa, conforme podemos perceber seu uso em falas jornalísticas. Richard Hort, por sua vez, fala em ressignificação. De certo modo, ele vai além de Derrida e aponta para uma significação semântica inusitada e que altera a interpretação do texto. Como, por exemplo, que não está em Hort, mas nos é atual, pensamos no uso político de uma palavra. Tomemos a palavra comunista, que nos lembra uma ideologia totalitária que assassinou milhões de pessoas, desertificou áreas extensas, levou países à fome e à miséria e produziu armas de destruição em massa como o Tsar. E então adotemos outro significado. Vamos ressignificar tal palavra propondo outro sentido, como sendo uma causa nobre e libertadora, símbolo de redenção política. A primeira é pesadelo real, a segunda é sonho fraudulento. Mas o que nos importa aqui não é focar na transmutação da literatura em um exercício exegético criativo, mas perceber que o niilismo transmuta estilo de vida em literatura enquanto literaliza a vida como quimera, torna a existência fática em ficção literária, enquanto imagina ficções como existências factuais. O estilo de vida é o eu atual, mutante, como um conto plurissemântico. Devemos nos atrever a dizer que toda literatura é, mais ou menos, ficção, imaginação, fantasia, fábula, quimera. Se não toda, pelo menos a literatura nihilista efetivamente se enquadra nesses significantes. O niilismo é fabular, ficcional, desreferenciado do sentido de verdade ou mentira, uma lógica de jogo. O niilismo não é nem verdadeiro e nem mentiroso, mas um jogo cujas regras literárias nos permitem arranjos quaisquer no interior do próprio jogo, respeitadas as regras do jogo, inclusive os limites da fraude e roubo. Cabe um parênteses. George Agamben nos diz que qualquer significa qual se quer, o qual se quer. Assim, qualquer aponta para o desejo do que se quer, diríamos. Em vista disso, pensamos que o jogo nihilista é o jogo do desejo de querer uma fantasia por realidade factual, um existente na imaginação como existente no mundo das coisas.
Então, o literário visa um qual se quer fabular ressignificado como um factual que se quer. Fechemos o parênteses. No entanto, devemos ir além e perceber que não estamos mais diante de um autor que, criando uma ficção, nos propõe um imaginário que sabemos ser falso. Como o jogo niilista, sabemos que é um jogo, mas não que seja falso ou verdadeiro, mas apenas desejo, nomeado como vontade, e que neste estabelecemos relações de indiferença entre palco e plateia, uma moral amoralista. Vemos filmes, Todos os Homens do Presidente, ou Interestelar, ou Platão, etc., e naquele tempo nos deixamos entreter com aquela narrativa com traços de realidade, mas flutuando na fábula. Aplaudimos e recomendamos aos nossos amigos, os quais conhecem a regra do jogo. Ficção, por mais próximo de uma pretensa realidade factual, é apenas literatura, narrativa espetacular. Todavia, há um outro jogo ocorrendo a partir do niilismo de Nietzsche e a existência se confundindo com a literatura. Deste somos apenas biografia, um texto aberto em escritura e reescritura, jogo literário recursivo. O ser de um personagem é dado pelo texto que lhe confere uma persona, que realiza um papel flutuante e mutante, nômade. Então, o eu biográfico nos remete a abandonar a relação, a distância entre a literatura, nas diversas formas que ela se nos apresenta, livros, filmes, poesia, ópera, música, etc., e a realidade entre o que somos ou pensamos que somos e o personagem que atuamos, entre o verossímil e a ficção, etc. Se o eu teria até então atuado como um signo que atualiza a unidade e estabilidade do ser, que faria convergir a memória e as projeções numa atualidade indivisível e os limites de um corpo no tempo, então na teatralidade literária do personagem, este eu se dissolve. A memória é desconstruída e ressignificada diante de novos sentidos e significados atuais, estes que são mutáveis e transmutam aqueles que foram, ciclo inumerável. As projeções são dissipadas num constante devir do presente descontínuo e distópico. O corpo perde seus limites nas próteses tecnológicas que substituem e ampliam partes e usos dos sistemas de informação e na dissolução do tempo da diacronia. Não há identidade alguma com qualquer ser, apenas teatralidade e encenação. As projeções são encurtadas, posto que o desejo hoje não é mais desejado logo agora. Tudo é presentificado no aion, na circularidade frenética do jogo de encenação. Assim percebemos os arranjos literários que fazem confundir imaginação ficcional com os limites do corpo. Jacques Lacan dirá que o inconsciente é estruturado como linguagem. Desejamos menos aqui atualizar essa estrutura e mais pensar o inconsciente como a linguagem, semânticas, gramáticas e estruturas, que simboliza nossas memórias, desejos e o que age por trás da ribalta, coberta por véu, mas que dita as decisões. O inconsciente seria algo como o conjunto dos processos que ocorrem sem que tenhamos consciência, ou em que processos mentais ocorrem sem que o percebamos. A linguagem agiria de modo assemelhado, moldando nossos pensamentos sem darmos conta de sua estrutura. Por exemplo, as decisões éticas que expressamos conscientemente são decididas no inconsciente, em frações de tempo antes que delas tenhamos consciência. De certa maneira, o inconsciente é, no niilismo, estruturado como linguagem. Aqui pensamos na fluidez, nos ajustes precários e contraditórios, nas mutações de sentido e na dinâmica de um eterno presente. A linguagem que esculpe personagens efêmeros.
cabe a lembrança desse elemento lúdico e afetivo quando falamos dos bebês reborn. Há de se ressaltar que aqui tomamos Lacan de modo lúdico e pouco técnico. Assim, podemos entender quando uma pessoa diz: enquanto mulher ajo de tal modo, enquanto jornalista realizo tal atividade, enquanto esposa busco tais relacionamentos, enquanto cidadã me engajo em tais programas, etc. Aqui temos personas distintas, não unificáveis em uma conduta moral e ética coerente, mas que vestem e travestem máscaras nesse teatro performático, realizando algo como uma esquizofrenia social. Aqui nos lembramos de Deleuze e Guattari em Capitalismo e Esquizofrenia. A cada momento, a persona coloca sua máscara e traz a imaginação de sua entrada num palco, retirando uma máscara e vestindo outra, após outra, e assim incontáveis vezes. Mas esse baile de máscara oculta algo mais, digamos, dionisíaco, embriaguez e impiedade. Não há mulher, não há jornalista, não há esposa, não há. Tais personas são ausentes de verdade e de fundamento de ser. De igual modo, não há o homem, não há o engenheiro, não há o marido, não há. Antes, há a fábula do eu enquanto. Melhor dizendo, eu enquanto o que se quer. Tais personas são quaisquer estados performáticos, qual se quer naquele ato teatral. Estas palavras, homem, mulher, jornalista, engenheiro, esposa, marido, civilizado, bárbaro, etc., etc., não estabelecem quaisquer relações com representações estáveis e duradouras, nem mesmo os tipos físicos do ser. O ser não é. Estas palavras são vazias de sentido último e tomam a forma que convier, segundo a demanda literária do que há de se fazer uso, útil e circunstancial. Abaixo de cada máscara há outras máscaras efêmeras. Retornam-se as máscaras, mas nunca a mesma máscara. As máscaras postas devem ser destroçadas e outras postas no lugar, com efemeridade. Quando alguém que, tendo nascido com a carga genética de um homem e em algum momento de sua biografia diz: eu me identifico como mulher, não está se identificando com um ser humano que traz em seu corpo um código genético da parcela da humanidade que a ciência chama de mulher, nem mesmo com as tipificações de conduta social que identificam a conduta média de mulheres. Sua identidade não visa ter como fundamento a natureza, o lugar das certezas últimas e fixas, ou referentes sociais consolidados pelas relações históricas milenares. Tal persona visa expor um modo que é ausente de referência e que visa fragmentar por multiplicação extravagante e visa eliminar as referências estáveis. Pelo contrário, a pseudo-identidade se reporta a estereótipos mal acabados de trejeitos pseudo-femininos ou pseudo-masculinos, espetáculos teatrais quiméricos do que seria uma ficção de mulher ou homem. Aqui podemos evocar a ideia de monstruosidade de uma persona qual se quer ser tomada por mulher ou homem, enquanto não traz em si a identidade nem mesmo teatral da mulher ou do homem. Um estar outro que não é aquilo que exige ser nomeado ou nomeada. Um dos modos da natureza apela para o fundamental e o outro para o ficcional, fábula literária, em que a personagem deve fluir. Deve fluir como o personagem do filme Walter Mitty, em que ele, na vida real, era recluso, tímido e sem talento, mas que em sua ficção era aventureiro, destemido e heróico, vivendo situações impossíveis e enfrentando desafios intransponíveis, transpostos por causa de seu amor. Não imita uma mulher ou um homem,
mas cria uma mulher ou homem fabular, quimérico, pseudo-identitário. A identidade que esta persona declara, eu igual mulher ou homem, não é dada pelos fundamentos da ciência e nem mesmo pela tipificação que fundam condutas sociais, mas com o que esta persona diz ser uma mulher naquele momento para si mesmo, no jogo de representações literárias de si. O que essa persona está representando é uma personagem de si mesma, e não reproduzindo os papéis sociais determinados pelos códigos de conduta socialmente estabelecidos e nem respondendo ao impulso do corpo, lugar da ciência. Um exemplo radical é de se identificar como um animal, cujo termo adotado para tal propensão é teriano. Não esqueçamos que a ciência deixou de ser certeza e tornou-se narrativa falseável. Mas este é outro desafio a ser enfrentado posteriormente. Se a política do passado, liberal ou marxista, exemplos de opostos, buscava um meio de responder questões tais como podem indivíduos que têm desejos antagônicos entre si coexistirem numa mesma sociedade, ou como estabelecer uma unidade social em meio à fragmentação agonística de indivíduos com desejos conflituosos, mais ainda, como obter convivência em ambientes em que desejo que sequer escreve roteiros fabulares e míticos em que o ator ou atriz é indiferente ao sofrimento e à angústia alheia? A solução nihilista mais contundente é de Nietzsche. O nihilismo nietzschiano diz: ao nihilista passivo, aquele que traz consigo o ressentimento e a deliberação de vida em rebanho, que trata de um reconhecimento mútuo e acordos para encontro de soluções que maximizem o bem comum e busquem a exclusão do sofrimento, e ao nihilista ativo, do indivíduo que faz morrer esse engodo comunitário e se refaz como além do homem, como filho de Dionísio. Individualidade, exacerbação, indiferença e vontade soberana. Cabe ressaltar, então, que não estamos falando de qualquer literatura, de qualquer obra literária de si, mas da obra a qual se quer de si. Este personagem é um personagem dionisíaco, portanto, trágico. Além de trágico, alguém que se espelha na natureza, insensível e indiferente à dor, enquanto se entrega ao incontrolável e contingente, pela via da exuberância e excesso. Não vamos apresentar um couvert da tragédia como fizemos acima com a apresentação do jogo, a lógica matemática e a literalização do eu. Deixaremos para depois da introdução dos nihilismos a abordagem desse referencial, sem o qual não podemos interpretar nosso tempo, sempre em degenerescência, entrópico. No entanto, podemos dizer, de antemão, sem aprimorar essas referências, que a tragédia nihilista de Nietzsche não está solta, mas toma elementos indispensáveis, como, por exemplo, seu confronto ao cristianismo e ao crucificado, mais do que a Sócrates, não sem razão. Aliás, podemos desconfiar que o platonismo, interpretação de Sócrates, e o neoplatonismo apenas são execrados por conta da emergência no século V da teologia cristã e seu transcurso na Idade Média. Portanto, os valores fundamentais que o cristianismo evoca, como, por exemplo, a liberdade, a piedade, a vida em comunidade, a individualidade correlacional, o encontro e a tolerância, a sensibilidade à dor e ao sofrimento, o sentido existencial, a providência divina e etc., são tripudiados por Nietzsche como ressentimento e espírito de rebanho. Adiaremos por ora nossa abordagem à tragédia, à mística dionisíaca e o consequente preço da mentira, da ficção como produção da verdade. Aqui lembramos alguns autores, entre eles Lyotard e Foucault, deixando para outra ocasião. Também postergaremos 3 outros temas que aqui se abrem:
Primeiramente, a questão da hermenêutica. Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Palmer, instrumento de análise textual que está intimamente ligada ao niilismo como lógica matemática. O segundo tema é o confronto de duas visões de mundo no campo teológico. Primeira visão de mundo, o campo que seria dito conservador, mas que de fato é o niilismo da eficiência de uma matematização mecanicista do mundo. Lembrando o que dissemos acima sobre a ciência mecânica, as leis inscritas no cosmos e as certezas dadas por formulários unificadores. Sua teologia busca a eficácia na relação do homem com um Deus conhecível, colonizado pela razão, pelo texto verdadeiro. Segundo a visão de mundo, o campo que chamaremos de progressista, mas que de fato se trata de um niilismo que vislumbra o além do homem no agora do aion, que toma o reino com a imanência política, como dado imanente e relativo a uma justiça social distributiva como legítima da lei, sabendo que sua teologia é hermenêutica. Como se vê, são mundos inconciliáveis. O terceiro tema decorrente do niilismo é a ciência que desabrocha com a estatística, com cálculo probabilístico, pesquisa operacional e gnosticismo, mas que tem como fundamento a ideologia do progresso que passa pela superação da humanidade a partir de uma razão além do homem, cujo ultrapassamento se dá com o advento da singularidade e o ressurgimento no ente ainda não concebido. Tal ciência assume a transmutação do valor supremo, a vida. Esta que se reduz ao cálculo estatístico probabilístico e aos equipamentos que transmutam seres humanos biológicos em androides descartáveis. A isto chamaremos do encontro da medicina, genética e neurociências, da engenharia, tecnologia da informação e lógica matemática, softwares de superinteligência, com o além do homem, o filho do Dionísio. Como podemos ver, o trânsito atual da metafísica que vai até o iluminismo para a metafísica do niilismo com as guerras culturais e identidades fluidas, somados às narrativas de lugar de fala, são meras distrações para um movimento muito mais complexo. O niilismo nos serve apenas como ponto de reflexão temporário a um termo mais complexo. Nesse momento introdutório, portanto, passaremos à perspectivação de caminhos do niilismo, percebendo seu jogo lógico-matemático, literalista, vislumbrando certa genealogia do niilismo desde sua origem grega, passando por alguns autores medievais e chegando à modernidade e aos nossos dias. Faremos esse percurso não com o rigor dos filósofos, mas com a instrumentalidade do engenheiro, o qual está mais preocupado em dar soluções técnicas a desafios factuais do que produzir saberes lapidares. O engenheiro que visa o filósofo rei, que legisla em prol de uma degenerescência da vida em cálculos de poder. Este percurso poderá nos apontar novas etapas que nos permitam abordar consequências dessa engrenagem probabilística, este computador estocástico, como, por exemplo, as questões postas na tragédia, no dionisíaco, nas teorias da verdade, nas místicas cristãs medievais, no maquiavelismo, no nomadismo e no sadismo, por exemplo.